Sabemos que a Europa tem períodos históricos marcados por duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda, a história conta-nos das coisas mais horrendas que a humanidade foi capaz de fazer. Ela assistiu ao genocídio de 6 milhões de judeus. É verdade que muitos sobreviveram e que contaram tudo aquilo que viveram nos campos de concentração. Viktor Frankl foi um deles e é o escritor do livro O Homem em Busca de um Sentido. O terapeuta conta, a partir das suas experiências no campo de concentração de Auschwitz, como o ser humano consegue sobreviver e passar pelo sofrimento. Por isso, para falar sobre este livro e sobre este assunto tão importante e tão delicado, eu conto com a ajuda de Israel Mazakorati, que é doutor em Teologia e pastor na Igreja Batista Água Viva em São Paulo. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Israel, eu reparei que no ano passado, o Instagram ele ajuda muito a isso, colocou um pequeno story que terminou o livro com a leitura deste livro. Terminou o livro? Não, terminou a leitura, para ser mais exata, deste livro. Um homem que expôs toda a sua experiência no campo de concentração de Auschwitz e que ainda explica como é que ele conseguiu, a partir do exemplo dele, mas também de outros presos, como é que ele conseguiu chegar à conclusão do que é que leva o ser humano a sobreviver à dor, ao sofrimento. E nós até podemos ver que na primeira parte do livro o autor ele explica, ou melhor, ele detalha toda a experiência que teve e então depois assim, posteriormente numa segunda parte ele fala de aspectos mais técnicos. Agora, uma das coisas muito interessantes que eu percebi, que nós lemos na contracapa, é que o livro está indicado para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de situação. Ora, nem eu nem o Israel e nenhum dos nossos ouvintes passou por um campo de concentração, principalmente o de Auschwitz, que é o mais conhecido. Agora, como é que o Israel crê que é uma mais-valia este livro então para qualquer pessoa, para qualquer situação? E porquê? Muito boa pergunta, Ana. Eu acho que esse livro, ele é um verdadeiro presente para nós que trabalhamos com a Bíblia, que trabalhamos com teologia, que trabalhamos com a fé cristã. Porque para mim o grande diferencial desse aspecto técnico do trabalho do Viktor Frankl, que é a logoterapia, é a visão de ser humano que ele tem. Eu acho que a resposta para essa sua pergunta está justamente aí, a maneira como ele entende o ser humano. Então, a antropologia do Viktor Frankl, ela é muito preciosa nesse sentido. Ele entende este ser humano como um ser que ele precisa de sentido para viver. Ele precisa de sentido para viver. E ele precisando de sentido, ele já é um diagnóstico da sua condição. Porque a condição natural a todos os seres humanos, independentes das circunstâncias, é o vazio existencial. Então, esse é o ponto de partida dele. O ser humano, é natural para o ser humano o vazio existencial. Então, ele não trata o vazio existencial como uma patologia, né? Ele desenvolve patologias como a depressão, como a agressividade, como vícios, mas o vazio existencial é essa condição humana. Então, este vazio existencial, ele é exatamente o oposto daquilo que ele propõe, que é a noção de sentido. Então, uma vida com um sentido, ela está no polo oposto do vazio existencial. Então, como lidamos com o vazio existencial? É exatamente aí que entra a sua tese, né? Como você explicou bem, né? Um livro que é um autorretrato da sua experiência de uma situação limite de vida num campo de concentração, porque foi ali, nesta experiência, que se manifestou para ele aquilo que ele vai chamar de uma tríade trágica da humanidade, que é a dor, a culpa e a morte. Ali se manifesta essa experiência limite de dor, de morte e assim por diante, né? Então, ali nós estamos diante de uma decisão, uma escolha, né? Encontrar
uma razão, encontrar um sentido que faça com que a vida valha a pena, apesar da tríade trágica, da dor, da culpa e da morte, ou a gente abraçar o vazio existencial e aí tirar a própria vida, né? Se permitir viver sem sentido. Então, para mim, esse é o ponto, porque independente da circunstância, independente da causa da dor, independente da causa da culpa, independente da causa, né, das sensações de morte que nos atinjam, nós nos encontramos como humanidade nesse lugar comum que é o vazio existencial. Uhum. E foi muito interessante agora falar sobre essa tríade que o ser humano ele passa, porque eu lembro-me uma vez de quando estava a fazer um pequeno curso, hum, por acaso não foi usado este livro como exemplo, mas foi falada sobre essa tríade, de Uhum, que se nós ainda não passarmos pelas três, com certeza iremos passar. É quase uma coisa que fosse inerente, é inerente à experiência do ser humano. uhum, E para mim foi um livro muito difícil de ler. Eu creio que mesmo assim o Victor ele não tenha sido o autor, não tenha sido totalmente aberto a todas as experiências que ele viveu. Acredito que ele não tenha explicado exatamente aquilo que ele viveu e viu, uhum, porque já foi difícil ler daquela forma e daquilo que nós vemos nos filmes, então uhum, eu nem quero imaginar estar lá. sim. Só que espantei muito com uma frase que ele escreveu, que inclusive até está na página 77, que ele diz o seguinte, na versão aqui de Portugal: se existe um sentido na vida, então tem de haver um sentido para o sofrimento, que vai muito de acordo com aquilo que o Israel estava a falar há pouco. O Uhum, sofrimento é uma parte inextirpável da vida, tal como o destino e a morte. Sem o sofrimento e a morte, a vida humana não está completa. A minha uhum, pergunta agora é: como é que nós chegamos a esta maturidade? Porque vemos que não podemos fugir desta tríade, que é uhum. bastante trágica, que nós não queremos passar por ela, mas mais cedo ou mais tarde acontece. Uns passam mais cedo, outros mais tarde. Será isto uma forma de aceitação ou uma aceitação nunca será suficiente? Como é que o Israel Uhum. poderia justificar esta resposta? É. Eu penso, Ana, que primeiramente eu vou pegando esse ponto que você comentou, eu acho muito significativo partir daí. Quando você fala aí da tríade trágica, e lembrando que talvez nós ainda não tenhamos experimentado, mas eventualmente experimentaremos, isso é natural para nós, né? É interessante porque a dor e a morte talvez sejam as mais difíceis da gente perceber, mas a culpa, ela é algo latente ao ser humano, ela é muito presente. Né? Então, eu tenho um filho de 3 anos de idade. É impressionante como a culpa tem um efeito forte e a gente, como pai, precisa tomar cuidado dos efeitos da culpa na cabeça de uma criança que está começando a experimentar o mundo. Isso é um ponto, porque faz parte dessa tríade trágica. E ela gera dor. E ela gera dor, né? Ela gera essa sensação de perda, de sofrimento, etc. Esse é um primeiro ponto, né? Agora, a gente precisa estar atento também para aquilo que são as manifestações disso na nossa vida, né? E a gente perceber que talvez nós não estejamos enxergando objetivamente quais são as causas de dor, culpa e morte na nossa vida, mas a gente consegue perceber os efeitos que isso tem gerado em nós. Então, as nossas inclinações, por exemplo, a agressividade, depressão, vícios, compulsões, e não apenas o vício no álcool, na bebida, mas qualquer tipo de vício, né? Qualquer tipo. E aí a gente não tem jeito. Eu falo como um pastor, eu não falo como um terapeuta, né? Então, para mim, Exatamente. é tudo aquilo que é, biblicamente falando, idolatria. Né? Então, a idolatria é justamente este componente que nos leva a dedicar a nossa vida, a devotar a nossa vida a algo que não é Deus, né? Uhum. Justamente na nossa busca por sentido, por pertencimento, para resolver este problema do vazio existencial. Né? Então eu acho que a resposta nossa poderia ser nessa direção aí. Eu não sei se eu respondi da forma como você esperava, mas eu iria nessa direção. Respondeu até melhor, porque enquanto eu ainda estava muito com aquela visão de se calhar o autor ele acabou por aceitar onde estava, né? Porque eles não tinham Uhum, limite, ou melhor, não é limite, mas uma data que lhes desse sim. esperança no sentido a guerra vai acabar tal dia.
Uhum. Tanto que ele acaba por dar o exemplo de um homem que recebeu num sonho uma mensagem que a guerra iria acabar naquele dia, não acabou e ele acabou por adoecer por causa dessa dor de não ver essa esperança cumprida, porque a própria palavra Uhum. fala que uma esperança tardia ela adoece o coração. E no caso deste preso que estava com ele, acabou por morrer. Então não é uma questão só de aceitação, é uma Sim, questão da inclinação do nosso coração. Porque passar exato. por isso a gente vai. E daí a idolatria. É. Isso aí eu não estava à espera É, e foi melhor do que eu pensava. eu estava pensando aqui quando ele fala, quando ele trabalha a resposta do como encontrar sentido. Ele fala dos valores de Uhum, criação, ele fala dos valores da experimentação da vida, né, das experiências da vida, e aí ele toca naquilo que para mim é o ponto mais importante, que são os valores de atitude, uhum, que são as coisas que nós fazemos, como nós atuamos no mundo quando o sofrimento nos atinge, né? uhum, Então, ali se manifesta algo que é um valor tremendo para nós como seres humanos, que é a liberdade, né? uhum, Então, e aí é legal porque ele explica o que é essa liberdade. Evidentemente que essa liberdade não é completamente aberta, né? Nós uhum, temos diversas coisas na nossa vida que não estão dentro do nosso campo de decisão. Eu não escolho onde nascer, eu não escolho a minha família, não escolho os meus pais. Como também ele, no caso dele, não escolheu estar em um campo de concentração, né? uhum, Então, isso você tem todas esses elementos, essas circunstâncias, que são os limites da nossa liberdade. Mas aí é que uhum. vem o ponto. Dentro destes limites, eu sou livre. Então, Exato. Uhum, mesmo em uma circunstância trágica, como a de um campo de concentração ou qualquer outra situação que você e eu estejamos vivendo, ali dentro nós sempre teremos a possibilidade de decidir pela liberdade. E a liberdade é encontrar esse sentido e optar pela vida. O dizer um sim à vida, apesar das circunstâncias, apesar da dor, da culpa e da morte, né? e isso é muito fenomenal. Eu não queria cortá-lo, mas eu preciso falar sobre isso porque me Uhum, está a fazer lembrar por de favor. outra frase que ele falou, porque vai muito dentro e eu não quero perder a oportunidade. Outra frase que ele escreveu de que o sofrimento, ainda que ele não tivesse essa escolha, e os outros 6 milhões de judeus, obviamente, também não tiveram, o sofrimento tornara-se então um desafio. Uhum, Isso foi à conclusão que ele chegou. Tornou-se um desafio da qual eles não poderiam virar as costas. E uhum, ainda tornou-se a prova viva de que um homem tinha a maior das coragens, que era a coragem de sofrer. Então uhum, aí, quando ele diz isso, eu consigo entender porque é que mais para a frente ele fala desse poder de decisão na liberdade. É assim, eu sou uhum, livre para corajosamente exato. sofrer, passar por Uhum, isto e sair daqui vivo, pelo menos tentar. exatamente. Mas a minha Exatamente. questão é, como é que nós falamos disto? Porque Uhum, o mundo já viu muito sofrimento. uhum, Ainda nos choca ver tanto sofrimento e graças a Deus por isso, porque ainda temos algum bom senso, nem tudo está acabado, mas ao mesmo tempo nós estamos, dá uma sensação que está polarizado. Nós temos um polo muito na inércia, não sabe o que se passa, não quer saber o que se passa, vive a sua vida, e outro que quando se encontra num grave problema, num grave sofrimento, quer desistir. Como é que uhum, nós falamos sobre isto? Como é que nós uhum. chegamos a esta conclusão? Do que dizer, É. do que fazer? Pois é, eu acho que a primeira coisa, Ana, é nós sermos realistas, né, com relação pro Frankl, a visão de mundo é tremendamente importante, né? Então, o primeiro ponto assim da logoterapia é justamente a noção de sentido, né? Então, ele trabalha a partir de uma visão de mundo. E aí, dialogando evidentemente com aquilo que é a nossa realidade, que é o Evangelho, né? A palavra de Deus, embora lendo atentamente o trabalho dele, você percebe uma cosmovisão bíblica muito forte ali, né? Uhum, A condição humana, né? Essa noção de sentido que ele fala, nos coloca todos numa mesma situação. Então, entender que a nossa realidade é o sofrimento, o ser humano habita o sofrimento.
né? E biblicamente, a narrativa bíblica nos fala o que é isso. Quer dizer, é algo que e se introduziu na criação de Deus, que não faz parte dela, que é o problema do pecado, né? Que desencadeia a dor, o sofrimento, a morte, etc. Ou seja, a gente pode até anestesiar esta nossa consciência culpada, a gente pode encontrar meios de fazer de conta que a dor não existe, né? Os mais privilegiados, evidentemente, têm mais condições de fazer isso, né? Então, de viver mais alienados desta realidade humana, das suas verdadeiras dores, dos seus... Quer dizer, a gente infelizmente vê pessoas que... mas eu não tenho motivos para sofrer. Quando eu vejo uma pessoa, e a gente encontra às vezes aqui pela cidade, uma pessoa na rua que não tem o que comer, se aquilo não for para mim uma fonte de sofrimento, é porque tem alguma coisa muito errada no meu coração. Entende? Eu deixei de ser humano, eu perdi humanidade. Se eu não sou capaz de chorar com quem chora, eu perdi humanidade. Então tem algo que precisa de conversão, tem algo ali que precisa de um coração que se converta à humanidade em primeiro lugar e enxergue o ser humano, né? E sinta-se como parte disso tudo, né? Então esse é um primeiro ponto, né? De nós trabalharmos essa visão de mundo e sabemos que, olha, nós habitamos o sofrimento. Aliás, uma maneira muito simples de a gente perceber isso é o seguinte: todo ser humano deseja felicidade. Todo ser humano deseja felicidade. Um ser humano que não trabalha, que não busca, que não deseja, que não procure felicidade ou que sejam momentos de alegria, de prazer na vida, é um ser humano que tem alguma coisa errada com ele também. Então, o ser humano naturalmente deseja felicidade. Se nos é natural desejar felicidade, é porque felicidade não é o lugar onde a gente habita. A gente habita o sofrimento. Por isso desejamos felicidade. Por isso queremos felicidade, entende? Por isso que as pessoas gastam o seu tempo, a sua vida, os seus recursos em busca de uma desejada felicidade. Porque a nossa realidade é o sofrimento, não é a felicidade, entende? Então essa é uma primeira maneira de você conscientizar pessoas do que é a nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade de dores, é uma realidade de sofrimento. Eu acho que Eu tô esse é um chocada. ponto, assim. É. Eu tô Esse chocada eu com a acho que é uma. resposta. Eu acho que é uma maneira, primeiramente, de conscientização. E aí eu estou tentando trabalhar bem dentro da lógica do Frankl, né? É trabalhar primeiramente com a noção de sentido, uma visão de mundo, né? Que coloque diante dos nossos olhos a consciência de que as coisas não são como deveriam ser, que o mundo não é o que ele deveria ser, que há algo de errado com o mundo, há algo de errado com a realidade. Não é possível que Deus criou um mundo para que pessoas hoje morram de fome. Não é possível isso. Não é possível que Deus criou um mundo onde existem pessoas, poucas pessoas que detêm um poder gigantesco e recursos, né, inimagináveis, né, e a maior parte da população sofre tanto com escassez. Não é possível. Tem alguma coisa de errado com esse mundo. Então, se nós não abrirmos os olhos, nos conscientizarmos dessa realidade para além de nós próprios, dificilmente a gente vai conseguir enxergar essa realidade do sofrimento que nos atinge a todos. E não apenas quando atinge a mim, particularmente numa tragédia pessoal ou familiar, por exemplo. E é engraçado porque enquanto estava a falar sobre isso, eu estava a pensar no seguinte: há também uma isenção de responsabilidade da nossa parte, porque quando nós vemos isso no mundo, é muito mais fácil haver uma ira contra Deus ou até ponderar se a sua existência existe ou não. Eu nem estou a falar de nós cristãos, mas ponderar se ele existe ou não, e até mesmo cristãos pensarem onde é que tu estás, porque é que me permitiste passar por isto, tirando a responsabilidade que é nossa, É. daquilo que já foi feito lá atrás, mas que ainda hoje nos persegue. Por isso é que eu fiquei tão chocada com a resposta que deu, que nós habitamos no sofrimento. Se nós estamos em busca de algo, nomeadamente a felicidade, então significa que nós não habitamos aí. E Não. isso ainda traz muito mais uma consciência profunda e Isso. realista Uhum. eu peço perdão pela expressão, mas é a única coisa que me passa pela cabeça, pela burrada que o ser humano fez diante do belo que Deus criou. Sim. Eu, Exato, e exato. e isso agora ecoou aqui na minha mente. É. Então, como é que nós
podemos então viver? A partir desta perspectiva que o Victor dá e daquilo que o Israel estava a falar, como é que nós podemos então viver? Porque já numa segunda parte ele dá técnicas, ele fala do significado do Sim, sofrimento, sim, há sim também a perspectiva espiritual, porque é muito forte, sendo ele também judeu, claro. obviamente, bem É, ensinado. Como é que vivemos? é. Porque eu ia dizer como é que ultrapassamos, mas tem que ser um passo a passo. Como é que vivemos? No trabalho dele, ele fala de, quando ele fala dos valores de atitude, existem dois polos. O polo da liberdade a gente trabalhou um pouquinho. E aí Uhum, você trouxe uma palavra fundamental, chave no trabalho dele, que é responsabilidade. uhum, Né? Então, quando ele está falando isso, ele está falando dos valores de atitude, que é aquilo que nós fazemos, como nós nos comportamos quando o sofrimento nos atinge. Né? Então, primeiro é lembrar que nós temos a liberdade. Então, essa liberdade, dentro daquelas circunstâncias, eu tenho aquela liberdade de dizer sim à vida, apesar disso tudo. Mas aí tem um detalhe importante. Nós não, e isso jamais poderá ser entendido como um processo totalmente individual e centrado em nós. Porque a uhum, responsabilidade é o que nos leva em direção ao outro. uhum, Né? Eu não me lembro, agora não me lembro se foi neste livro dele que ele até usa ele faz essa brincadeira, que nos Estados Unidos existe a Estátua da Liberdade, né? E talvez em um outro polo da nação, da delimitação geográfica do país, deveria se erigir uma estátua da responsabilidade. Né? Porque a responsabilidade é o outro polo da liberdade. Quer dizer, não existe liberdade se não houver a responsabilidade. E o assumir a responsabilidade pela vida do outro. Né? Então, como nós vivemos, se a gente puder unir o pensamento do Frankl com a palavra de Deus, nós vivemos assumindo a responsabilidade pelo outro. Né? O sentido nunca será encontrado em nós próprios, mas o sentido será encontrado em amar o outro, em fazer o bem ao outro. Né? A própria experiência dele dentro do campo de concentração, né, não bastou apenas sobreviver no sentido de buscar meios para manter a sua própria sanidade, o seu corpo físico, mas no auxílio ao outro, né? Enquanto às vezes ele se arriscou, né, diante das epidemias que aconteceram nos campos de uhum. concentração, buscando auxílio ao outro, buscando ajudar o outro, né? Então isso é o essencial. Então, este como vivemos tem a ver com este assumir a responsabilidade, e assumir a responsabilidade pelo outro. Né? Ali nós encontramos um sentido para a nossa vida, que vale a pena continuar vivendo. Né? Que esse sentido estará sempre para fora de nós, né? Em Deus, no outro, né? Evidentemente que para nós esta dimensão do amor, né? Porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, o Uhum, movimento do amor é um movimento que vai tanto em direção a Deus como em direção ao outro. Né? uhum. Então, eu acredito que aí a gente encontra a resposta, né? Como viver. A gente precisa assumir esses dois polos da nossa atitude, que é tanto a liberdade, não dizer um sim à vida, apesar do sofrimento, enquanto, ao mesmo tempo em que assumimos responsabilidade, e essa responsabilidade sempre será o cuidado com o próximo. Né? Fantástico, porque passou pela minha cabeça enquanto eu estava a ler o livro, as várias tentativas de fuga que ele teve, mas ele voltou Uhum. para trás, inclusive por causa de um amigo que começou a Sim. delirar e ele não conseguiu escapar. E eu vou ser muito sincera, eu notei aí um grande egoísmo da minha parte, lá está, uma idolatria, aquilo que o Israel estava a falar no início, porque eu estava a torcer para ele escapar. Eu disse assim, é agora aqui que o sofrimento vai acabar, né? Não, ele voltou para trás. E É. fora outros episódios também que ele se sentava quietinho para esconder outros presos, para não serem apanhados. Então, assim, ele colocava também a vida dele em risco em prol de Uhum. outros. E abriu mão Exato. de uma escapatória em prol de um amigo que estava a delirar. É. E sendo assim, para terminar, dentro ou fora do livro, como Israel preferir, Uhum. que conselho ou que consolo? Agora vamos, não, eu vou arriscar mesmo dizer isto. Como pastor, com um coração pastoral, Tá. que conselho e que consolo daria para Uhum. quem está a sofrer neste momento? Lembrar
que a nossa realidade é uma realidade de sofrimento. Mas nós não estamos sozinhos no sofrimento, né? Deus envia ao mundo o seu filho não como conquistador, mas como um sofredor, né? Ele envia o seu filho ao mundo para sofrer, porque é no sofrimento do filho que Deus se identifica com nós. É ali que há a identificação divina com a gente, né? Aquele que veio ao mundo e veio para sofrer, né? Durante toda a leitura desse livro, Ana, me vinha à mente a palavra de Isaías 53. Principalmente os versículos finais, onde ele diz o seguinte: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Jesus é alguém que encontrou sentido no seu sofrimento. O seu sofrimento fez sentido. Por quê? Porque o seu sofrimento justificou aqueles que precisavam ser justificados. O seu sofrimento é um sacrifício para que os perdidos fossem encontrados, para que os doentes fossem curados, para que os mortos recuperassem a vida, né? E aí ele fala de novo lá no final, né? Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, né? Então a gente trazer à nossa memória sempre isso, né? Por mais obscuros que sejam os dias de dor, nós não estamos sozinhos nunca no sofrimento, né? Nós temos o bom pastor que atravessa o vale da morte com a gente, né? E que ali nos protege, que ali nos consola, que ali cuida de nós, né? E é saber também, Ana, que no sofrimento Deus forma os seus filhos. No sofrimento Deus forma os seus filhos. Ele não nos tira do sofrimento apenas para nos tirar do sofrimento, mas para que no sofrimento encontramos um sentido da vida. E no sentido da vida a gente encontra a beleza de sermos como nosso Pai Celestial é, né? Aquele que abre mão de si para amar, aquele que abre mão de si para buscar o perdido, né? Então é no sofrimento que Deus forja o caráter dos seus filhos, é no sofrimento que Deus desenha diante dos nossos olhos uma vida que vale a pena ser vivida, né? Isso acontece em meio ao sofrimento, em meio às dores, né? O texto maravilhoso de Hebreus, capítulo 2, quando fala que capítulo 5, mesmo sendo filho, ele precisou aprender a obedecer por meio do sofrimento que passou, né? Nem o próprio Filho de Deus foi poupado do processo de forja, né, por meio do sofrimento e por meio da dor, né? Então a gente saber que a gente pode estar no sofrimento, mas o sofrimento não é a palavra final, o sofrimento é passagem, o sofrimento pode ser para nós uma escola, desde que nós usemos a liberdade, né, de no sofrimento entender o que Deus está fazendo por nós e o que Deus quer fazer por meio de nós, né? Porque que outra coisa Deus deseja fazer com a gente se não formar filhos que sejam responsáveis por este mundo, né, que assumam a responsabilidade por esse mundo, que assumam a identidade de filhos de Deus, sabendo que com esta identidade de filhos de Deus nós estamos assumindo a responsabilidade por esse mundo, da mesma forma como nosso irmão Jesus Cristo assumiu a responsabilidade por nós, né? Então é isso, eu acho que o consolo vem daí, Ana, de saber que nós não estamos sozinhos no sofrimento e que o sofrimento é uma oportunidade para a gente encontrar em Deus o verdadeiro sentido, né, pelo qual a gente pode viver. O Entre Linhas contou com a participação especial de Israel Mazakorati e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.